Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do CTcast. E hoje aqui com a Liz Flores. Liz, que foi uma chefe minha lá nos Estados Unidos, né, Liz? Então, apresentando a Liz é a sócia fundadora do PAG Law, do Private Advising, PAG, como é conhecido o escritório lá de Miami, com que eu tive, né, prazer de trabalhar logo no começo de carreira meu. E, enfim, eu brinco que eu tenho um Private Advising no cantinho ali, muito especial do meu coração, que foi uma experiência que literalmente mudou minha vida, né? Assim, a minha carreira, com certeza, não tenho dúvida disso. Inês, você, já que, né, antes, dá um passinho para trás, por favor. Se apresente aí nas suas palavras e também, enfim, fique à vontade aí para adicionar adjetivos e apresentar o escritório também. Bom, primeiro, seja muito obrigado por me convidar para esse podcast aí. Realmente, você foi um dos associados originais do escritório desde o comecinho, então tem sido realmente um grande prazer acompanhar seu trajeto aqui no Brasil, no mundo de Venture Capital. Tá de parabéns. Obrigado, Inês. Obrigado mesmo. Não, então, nós somos um escritório relativamente novo nos padrões dos Estados Unidos, 8 anos agora, em várias evoluções do escritório, mas o projeto sempre foi trazer esse nível de escritório dos grandes escritórios dos Estados Unidos uma estrutura boutique que tivesse expertise, especialmente na área de Venture Capital na América Latina, o padrão de atendimento de qualidade dos grandes escritórios, mas com um honorário justo que coubesse na bolsa do cliente de pequeno e médio porte nos Estados Unidos, especialmente o startup. Né? Eu digo que o cliente startup é o coração do escritório. A ideia veio do meu sócio Juan Pablo, que foi cofundador de startup, além de sócio de um grande escritório lá nos Estados Unidos. E nessa experiência ele viu que o escritório de alto padrão nos Estados Unidos realmente não estava adequado para suprir as necessidades do startup. Porque o startup tem essa situação peculiar de precisar de um alto nível de atendimento para poder negociar frente aos fundos de venture capital, que, como você sabe, estão sempre assessorados pelos grandes escritórios de Silicon Valley, porém, eles não têm o orçamento para pagar o honorário que esses grandes escritórios cobram. Então, a ideia do escritório foi essa. Eu me juntei a ele em 2015 para ajudar a crescer o escritório de uma experiência similar, que eu tinha passado por um grande escritório também de Wall Street, que ajudei a abrir o escritório deles aqui em São Paulo. E nessa experiência, eu tinha muitos amigos brasileiros, advogados, que queriam me passar um cliente, uma operação, e falavam, Liz, meu cliente vai comprar essa empresa em valor de 20 milhões nos Estados Unidos. Você pode assessorar-me, enviar uma proposta? Aí eu falava, envio, mas acho que você não vai gostar. E você sabe, os grandes escritórios lá cobram um bom horário. Exato. Aí você devia falar, não, don't shoot the message. Exato, mas o preço é esse. E isso é impossível. Você consegue me indicar alguém que possa me atender num horário que faz sentido, dado o tamanho da operação? Que 20 milhões não é uma operação minúscula, é uma operação significante. Sim. Dependendo da pessoa, vai ser a operação da vida dele, né? Ou vai ser a última. Com certeza, é uma operação que tem que ser levada com importância. Porém, os grandes escritórios lá, se a operação for embaixo de 100 milhões de dólares, esquece, realmente não vale pagar um honorário desses. E eu recebia muitas perguntas assim, e realmente não tinha quem indicar. Porque nos Estados Unidos, você não tem, ou você tem no Brasil, que você tem uns boutiques de altíssima qualidade, né? Você tem, especialmente anos atrás, agora está mudando um pouco,
mas tem grandes escritórios de altíssima qualidade que cobram muito e muitos pequenos escritórios, mas que não têm expertise para assessorar o cliente que está trabalhando no âmbito internacional. Esses pequenos escritórios, exato, eles não têm um âmbito internacional, né? Ou tão especializado em frentes do direito mais modernas, né? Como eu entendo, né? E acaba que a ideia lá em 2014, né? Um pouco antes, 2013, foi o que você falou, foi realmente nova ali, né? Não tinha ali no cenário, vamos falar principalmente East Coast, né? Do PAG, né? Do Private Advice, tanto que não tinha muito concorrente, né? A gente bate com todos os grandes ali, né? Em todas as operações. Eu não sei, eu lembro poucos escritórios com perfil parecido, eu te falar, de um ou outro, mas assim, longe de ter um reconhecimento né, e com advogados do calibre que o PAG tinha. A ideia sempre foi essa, e eu acho que tem dado certo. A gente triplicou o tamanho do escritório nos últimos anos, então eu acho que tá dando certo. Que legal, legal. E de certa forma, né, tudo, né, todo mundo que passou ali naquela época ali, enfim, continua ativo aí no meio de tecnologia, né? Tenha ficado no PAG ou não, né? Imagino eu. Eu acho que você pega um gosto, não é? Por trabalhar com cliente que trabalha na tecnologia, cliente que é inovador, que tem essa cultura de querer quebrar as regras, e a gente, como advogado, tem que ajudar quebrar as regras no âmbito de inovação, mas manter tudo alinhado no âmbito legal para dar sucesso. Acho que tanto que eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Passado alguns anos eu quis abrir o meu escritório, né? E assim, a vontade de abrir o escritório veio antes aqui do Campos Tomás, né? Acho que já em 2019 eu saí um movimento que aprendi algumas coisas, enfim, tinha que ter o sócio certo, não era, enfim. E aí, tanto que quando, né, a noite começou a conversar, eu tive muita certeza que aquele era o sócio correto para a gente seguir as conversas, né? Mas é isso, a gente acaba gostando do perfil do cliente, do que o cliente faz, né, até do jeito que a gente conduz os trabalhos, né? Eu não sei você, mas hoje eu teria muita dificuldade de imaginar fazendo outra coisa. Com certeza. Elis, o nosso público que não é tão afeiçoado aí com a minha trajetória, com a sua, deve estar se perguntando, tá, mas ela fala português muito bem, o que é isso? Será que ela é brasileira, tem pais brasileiros? Vamos já, sempre uma dúvida que é um ponto de interrogação que vem quando conhecem você, né? E até meu sócio Felipe falou, pô, ela é brasileira, Sérgio? É brasileira? Não, enfim, não, eu expliquei um pouquinho. Mas, por favor, nas suas palavras, explica um pouco aí, conta um pouquinho da sua trajetória e conta um pouquinho mais de você pra gente. Com certeza. Eu tenho maior orgulho de ser confundida com brasileira. Eu falo que eu sou brasileira de coração. Eu sou americana, filha de mexicanos, nascida na Alemanha. Porque meu pai era militar, morava na Alemanha na época, mas eu cresci principalmente na Califórnia. Mas quando eu estava na faculdade, eu peguei um interesse por estudar português, então eu estudei português. Te falando honestamente, estudei português porque eu queria uma terceira língua, e quando você fala espanhol é mais fácil o português. Porém, estudando, eu peguei um grande carinho pela cultura, pela linguagem. E quando eu me formei na faculdade, a economia brasileira estava realmente crescendo muito rapidamente. Era época de muito IPO de empresa brasileira. E aí, no meu primeiro escritório, eles me colocaram para trabalhar com clientes brasileiros, porque tinha uma falta de quem falasse português. Então, com o meu português da faculdade, eu consegui entrar e sempre trabalhei com empresas brasileiras. Depois de exercer uns 3 anos, uma escritora pediu que eu
viesse para São Paulo. Era uma coisa de ficar de 2 meses. Eu acabei ficando 7 anos, tanto que eu gostei. Eu voltei em 2013 para os Estados Unidos, mas eu acho que trabalhar com o Brasil, vir para o Brasil, ver os amigos brasileiros sempre vai ser uma grande parte da minha vida. E hoje você vem com qual frequência pro Brasil? Eu venho 2 vezes por ano. Ah, as 2 vezes por ano. Sim. E nessas vindas você costuma ficar quanto tempo hoje? Bom, fica de uma semana até eu fiquei 1 mês agora em fevereiro, que eu não tinha vindo durante toda a época da pandemia, então eu tinha muitas pessoas, uma lista assim de pessoas para ver e ainda realmente para matar as saudades, porque eu sinto saudades Sim. quando eu não venho. Eu acho que eu sinto a mesma coisa de Miami, assim, eu tenho um carinho muito grande por Miami, sei que tinha que voltar pro Brasil, assim. Você sabe, né, teve a questão do meu pai, ficou doente e tal, né, acabei casando ali na época, mas eu acho que, independentemente, se não fosse o meu pai ali, eu ia acabar voltando cedo ou tarde pro Brasil. Não queria emigrar. Acho que a gente até conversou nisso no nosso evento agora, segunda-feira, né? Você falou, depois de 7 anos de Brasil, falou, alguma hora eu tinha que voltar para os Estados Unidos, né? Você comentou. Acho que é a mesma coisa do meu lado. Mas assim, né, tô falando isso porque eu também, depois da pandemia, né? A primeira viagem internacional foi agora, né? Estados Unidos, né? Voltando. Fui pra West Coast, que eu não conheço tanta gente, fui a alguns eventos e tal. Mas eu tô com saudade especial de Miami, tô me segurando aqui. A última vez que eu fui foi 19, né? O Alan depois teve a chance de passar por lá, vocês não conseguiram se encontrar. Mas eu acho que ele foi. Você acabou indo no evento na casa do Juan Pablo ou não? O Juan Pablo fez um evento na casa dele. Eu costumo ir, sim. Sei que o Alan foi com a esposa, na época a bebezinha dele não tinha nascido, eles foram lá, ficaram um pouco. Essas festas são boas. Foram boas. E aí, enfim, eu tô lá, tô desejando todo mundo. Pessoal, primeiro semestre de 2024, estaremos aí, claro. Mas que gostoso. Então você aproveitou essa primeira viagem pós-pandemia para encontrar conhecer não, mas encontrar um pessoal. Isso. Gostei. E eu uno o que é gostoso com o que é útil, né? Eu vejo as amigas, eu faço às vezes o passeio, faço compras. O Brasil tá muito bom para você agora. É mulher, né? Mas é bem isso, né? Bom quando você começa. A vida fica só uma só, né? Não tem mais tanta aquela separação privado e, né, pessoal e trabalho, né? Vira uma coisa só, né? E olha que isso é uma coisa que eu gosto muito da cultura de negócios no Brasil, é que aqui é mais fácil você virar amigo com os colegas, com os clientes, é uma convivência, inclusive no mundo de trabalho, que eu acho que não tem igual, não é igual nos Estados Unidos. E eu acho que até criamos laços de confiança e ao final, eu acho que todo negócio, mas na nossa profissão, a confiança é tudo. Isso é verdade. E faz que seja mais gostosa a jornada de trabalho também, trabalho com amigos. Sempre falo, assim, a melhor coisa é você se cercar de clientes, amigos, o pessoal que trabalha com você da sua equipe. No final do dia, esse pessoal que você vai encontrar todo dia, esse pessoal que você vai, né, falar todo dia, né? E eles puxando um pouquinho aqui né? Então, aí você, 2013, né? Você voltou para os Estados Unidos, aí ficou 1 ano no seu antigo escritório ainda lá, para depois se juntar 2 anos, foi 2015, né? 2 anos para depois você ir pro Piaget. Sim, no entremeio eu fiquei 2 anos no GE Capital, que era o braço financeiro da General Electric na época. Eu trabalhei com eles lá em Dallas e eu era responsável pelo jurídico de uma divisão da financeira que fazia empréstimos ao redor da América Latina e dos Estados Unidos. Então, nessa época, eu tive que trabalhar com advogados em 14 países da região e eu aprendi muito, sabe? Porque nessa época peguei a visão do cliente. Porque você sabe como é, a gente se forma, a gente vai trabalhar no escritório
Mas eu acho que para o jovem advogado é difícil entender, se nunca foi cliente, quais são as prioridades do cliente. E nessa época eu consegui ver o outro lado, né, de como é contratar advogado, como é a experiência, quais seriam as expectativas do cliente. Aí eu vi que, por exemplo, o cliente realmente não agradece muito você enviar um memorando de 50 páginas. A gente, quando é novo, advogado novo, escreve esse memorando detalhado, achando que fez muito bem. E o cliente não o cliente quer saber a resposta, ele quer chegar do ponto A até ponto B do jeito mais eficiente. E eu vi que a função do advogado é ajudar nisso, não é mostrar como ele é inteligente, como ele faz tudo perfeito, como ele pode apurar um contrato de 100 páginas, que é uma beleza de contrato, sabe? O cliente inclusive não quer pagar para isso, ele quer pagar para você resolver o problema e sair do caminho. Porém, isso infelizmente só durou 2 anos porque a GE Capital foi vendido para outros bancos. Eles cortaram em pedaços e venderam as divisões para outros bancos. Minha divisão ficou debaixo de Healthcare, que fica em Milwaukee. O que eu faço? Você não queria mudar para Milwaukee? Ai, quem é de sangue latina não consegue viver nesse frio, pelo menos eu não. Eu falei, ai, o que eu vou fazer? E como é a vida, né? Mais ou menos nessa época que recebi uma ligação de Juan Pablo sobre o escritório que estava montando em Miami. Aí eu falei, Miami ou Milwaukee, eu vou. E lá fui eu. Legal, acho que lá é uma dúvida, não é muito difícil ali, né? Entre Milwaukee No brain. Exato. Interessante. Eu não sabia esse finalzinho ali que do braço de investimento da GE, e muito menos a dúvida que você tem que ficar ali entre a cruz e a espada, entre Milwaukee e Miami. E Liz, contando um pouquinho mais da sua experiência brasileira, voltando uns aninhos aí no tempo. Como que foi? Porque assim, a gente está muito acostumado aqui do ponto de vista brasileiro, né? A gente sendo civil law, indo para fazer um LLM, depois passa alguns anos, né, no common law, estuda common law, depois passa alguns anos atual com common law e depois volta, né? Ou não, acaba ficando. Como é que foi o contrário para você? Você nascendo ali no common law, como advogada americana, depois vindo para o Brasil, ficando 7 anos aqui, tendo contato com civil laws, contato com a lei brasileira, e depois regressando. Como que foi essa trajetória parecida, mas diferente? Bom, ainda bem que eu tenho meus colegas brasileiros, né? Quando é uma questão de civil law, eu nem mexo, eu chamo o Sérgio, falo, Sérgio, explique isso aí, porque a gente não é formado com essa cabeça. Mas eu acho que o que tem sido muito útil, que com certeza foi sua experiência também, é entender o suficiente, tendo trabalhado nessa jurisdição por tantos anos, de fazer a intermediação, né? Porque nas operações que a gente trabalha, a gente tem que basicamente transmitir uma estrutura local, que é civil law, para uma estrutura de common law, que pode ser Estados Unidos ou Cayman, ou seja o que for. Então, acho que ter esses contatos, primeiro, com os que realmente sabem lidar no mundo de civil law é muito importante. Saber com quem eu posso conversar, para quem eu posso ligar. Mas também ter a experiência de explicar para o cliente como é nos Estados Unidos. Porque, como você sabe, tudo é muito diferente lá. A gente não se rege pelo código, né? A gente é mais uma explicação de como tem funcionado pelos precedentes, como funcionaram as coisas em outros casos. Às vezes, na jurisdição de common law, a regra não é tão clara. E às vezes custa para o cliente entender isso. A regra não é nem tão clara ou a regra, até para achar a regra, né, é um pouco mais difícil. Eu lembro que
no LLM lá, eu falava, gente, eu não vou atuar não gostaria de ser advogado um litigator aqui nos Estados Unidos, nem a pau. Nem eu. Nossa, eles lá montando a regra, lá, gente do céu, como que isso aqui é um quebra-cabeça de sem ganho, de mau gosto, entendeu? Piada de mau gosto. Como é difícil. Mas e ao mesmo tempo vir aqui, né, a gente olha pro... Né, mas ao mesmo tempo lá, como o law, ele acaba sendo mais rápido para né, enfim, preencher lacunas, né? Não sei, minha visão, né? Eu acho que aqui de vez em quando a gente fica dependendo de lei, regra, código, e acaba que, enfim, aí entra, né, a lei não acompanha, né? Aí algumas vezes entra a jurisprudência, né? O juiz entra falando, né, enfim, tentando preencher uma lacuna, mas nunca é o ideal. Sabe, você me fez perceber, pensar agora que na área que a gente trabalha, que é a tecnologia, você tem muita novidade, né? Coisa que não foi abordada ainda pela lei. Mundo de criptomoedas, mundo de inteligência artificial. Então, o common law, o raciocínio do common law, a formação do advogado no common law é bom porque é justamente julgar como aplicar lei quando não tem lei diretamente aplicável. Então, acho que a formação em common law é útil para isso, né? Porque, especialmente nos Estados Unidos, muitas dessas áreas não foram legisladas ainda. Então, tem que colocar o mundo de criptomoedas, por exemplo, no marco de securities law, que não é exatamente a mesma coisa, e ver como cabe aí. Eu acho que a formação em common law é útil para isso. Sim. Que foi o que me chamou a atenção ali, e até tem uma perguntinha dessa aqui para você. No nosso evento, segunda-feira, né, no Tech Talks, foi quando você colocou a postura dos Estados Unidos, né, e até vou te perguntar isso que você fala, mas qual foi a postura quando você falou, na verdade, falou assim, olha, a Califórnia, o estado californiano tem uma regulação para esse tema, os outros demais estados não têm, e a nível federal também não tem, entendeu? Então eu acho isso curioso, né? A diferença da federação, que é uma federação no estado americana, de fato, é uma federação. Aqui a gente tenta, né? Enfim, a gente fala que a gente é uma federação, mas a gente é muito centralizada como uma federação. Tudo vem, né, da união para baixo, né? E acaba tudo, de certa forma, bem regulado, né, pelo ente federal. E lá você fala, não, gente. E era uma dúvida sempre dos clientes, né? Falando assim, pô, qual que é a regra nesse estado? Ou eu quero fazer análise para os 50 estados. Mas, gente, é muito estado. Imagina contratar 50 advogados. Exato. Quando um cliente seu tem uma dúvida estadual, né? Ele falou assim, olha, tem uma questão regulatória de um estado, mas ele quer ele gostaria, na verdade, de ter uma noção nacional. Como que você fala para ele abordar esse tema? Que sempre foi uma grande questão quando eu estava lá, e continua sendo, quando o pessoal me liga e fala, Sérgio, estou querendo ir para os Estados Unidos, mas tem uma dúvida assim. Vocês pedem para eles escolher os principais estados para olharem, e aí vocês buscam contatos nesses outros estados para ter uma olhada regulatória. Como que vocês abordam esse tipo de questionamento, em vez de ir contratando advogado nos 50 estados? Sim, eu acho que realmente cada caso é um caso. Eu sei que isso não é a resposta de advogado, claro. Mas depende, né? E aí a gente tem que fazer um plano de trabalho conforme os planos de negócio do cliente e o orçamento que ele tem, né? Por exemplo, a gente recebe, já que a gente trabalha muito com a América Latina, tem muitas questões de remessas, né? A gente trabalha com muita empresa de remessa, que é o imigrante que vai trabalhar nos Estados Unidos e enviar dinheiro de volta para o seu país de origem, para a família. Então, para fazer isso, você precisa de um Money Transmitter License. E isso, infelizmente, na minha opinião, é algo que é regido por lei estadual. Então, cada estado dos Estados Unidos tem
sua burocracia e seu processo para você conseguir um Money Transmitter License. Então, para você conseguir atuar nos 50 estados, chega facilmente mais do que $100 mil para você ser acompanhado por advogado para obter o licenciamento em cada estado. Então, às vezes a gente tive que achar, para quem não tem orçamento para fazer essa aplicação, achar uma solução. Por exemplo, às vezes a gente acha um jeito para o cliente atuar. Falar, bom, eu queria funcionar nos 50 estados, mas na realidade 90% dos clientes vão estar na Flórida, Texas e Califórnia. Então a gente obtém e a gente ajuda ao cliente colocar medidas para não conseguir trabalho ou operações nos outros estados, bloquear pessoas nesses estados, por exemplo, do site, etc. Sim. Ou obter e fazer uma parceria com uma empresa que tem. Então, o cliente acaba fazendo só o marketing, né, do negócio, e uma empresa que já tem a licença faz a transmissão de dinheiro. Um exemplo, né, esse que é claro. muito Não, comum. é até melhor, né? Colocar, acho que, usando um exemplo concreto aqui, para uma pergunta mais vaga. Mas, é o que você falou, não tem um upload, vai depender do caso concreto, mas eu acho que esse caso que você trouxe pra gente, acho que mostra, né? Até dá pra viabilizar os 50 estados, né? Mas tem que contratar o advogado em cada um deles. E aí vem a regulação e ir atrás da licença em cada um dos estados. A gente tem que ser criativo, né? A gente tem que realmente pensar um pouco outside of the box. Sim. E o PAG, né, ele é muito conhecido por, né, ser como você disse, né, receber aí pessoas da América Latina para iniciar os seus negócios nos Estados Unidos, mas também pessoas que têm estruturas de investimento, eles estruturam essas estruturas, né, para justamente receber aportes de capitais para crescer nas jurisdições da América Latina que eles atuam, né, como Colômbia, Brasil. E você, você prefere trabalhar coordenando as jurisdições locais na América Latina, ou você prefere coordenar junto com os estados americanos, advogados dentro dos estados americanos? Eu acho que nunca perguntei isso para ninguém. Ou para você indiferente? Bom, já que vai do projeto assim, eu gosto do projeto assim, eu coordeno, pode ser coisa da Europa, enfim. Então, bom, já que a gente tá falando português, acho que o gringo não vai estar assistindo, aí eu posso te dizer a verdade, que eu tô há 20 anos trabalhando na América Latina, e eu adoro. Eu acho que, eu gosto muito da cultura dos meus colegas que eu conheci na região. Então eu gosto de trabalhar com a equipe da América Latina. Eu acho que a convivência, como a gente já falou, a convivência é maior, né? A gente vira amigo, cria uma relação pessoal com quem a gente trabalha. E tem casos assim nos Estados Unidos, né? Não fico a bravo dos meus colegas gringos, né? Mas não faz parte da cultura. Geralmente, quando você faz um trabalho com um colega dos Estados Unidos, você fez o trabalho e nunca mais fala, né? Não cria esse lastro de... E sempre que eu trabalho com os colegas na América Latina, pessoas que eu trabalho há 20 anos já, porque a gente se conhece, cria esse lastro de confiança e aí vai trabalhando ao longo do tempo em várias operações. E até puxando aqui uma das perguntas que te fizeram no Tech Talks, né? Você fala sobre... perguntaram para você sobre o impacto da regulamentação de inteligência artificial em fintechs, né, empresas de meio de pagamento e criptoativos, né? Qual que é a visão hoje do governo americano, né, do governo atual, sobre a regulamentação dessas novas tecnologias? Como que ele tem se colocado frente à regulamentação de inteligência artificial?
Sim, eu acho que um ponto em que todos os grandes players nos Estados Unidos, inclusive os dois partidos políticos, podem acordar é que já quase todo mundo no governo está de acordo que a regulamentação tem que andar junto com o apoio ao crescimento e o fortalecimento do setor. Eu acho que é reconhecido em Washington que o setor de tecnologia de Silicon Valley, que já está espalhado pelo país e não mais só no Silicon Valley, é importantíssimo para a economia dos Estados Unidos, para a força dos Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos no âmbito internacional. Então, acho que todo mundo já está de acordo que a prioridade é deixar crescer esse setor, especialmente nas inovações que vem agora com inteligência artificial, porém protegendo os interesses do público. E a administração de Biden tem se focado mais em duas áreas. Uma é proteção de dados pessoais, porém uma lei não sai, tem sido debatido, mas a previsão é que a lei não sai entre os próximos meses, mas tem esses projetos de lei do governo federal, como você já falou, já tem lei na Califórnia, mas no âmbito federal não tem uma lei compreensiva, igual, por exemplo, tem na União Europeia, como tem no Brasil. E a segunda área que tem sido prioridade para a administração atual na área de créditos, de outorga de créditos. Tem sido uma prioridade, o governo já tem várias leis que têm como seu alvo proteger contra a discriminação de certas partes da população na outorga de créditos, minorias raciais, mulheres, por exemplo, e o governo tem reconhecido, tem se pronunciado que vê que tem um risco muito real na utilização da inteligência artificial que pode ser discriminatória. Não é quem impõe a inteligência artificial, utiliza a inteligência artificial, está fazendo para discriminar, mas o impacto é potencialmente discriminação, porque a inteligência artificial olha num dataset que é do passado. Então, por exemplo, no passado, de repente não houve uma boa oferta de outorga de crédito de as mulheres, as pessoas de raça negra. Então, a tendência da inteligência artificial é replicar o que aconteceu no passado, no futuro. E isso, como qualquer um pode ver, é um grande problema. Então, o governo tem se focado nisso. Porém, ele tem se pronunciado, mas sem impor regras novas que aplicam só a inteligência artificial. Até agora, o approach tem sido: vamos aplicar as regras já existentes no âmbito onde a inteligência artificial esteja funcionando. Entendi. Então tem essas... Então, por um lado, tem a vontade de regular, mas né, já existem projetos de lei no Congresso, mas ainda nada muito concreto. Tem uma postura do governo de olhar, né, e falar, let the boys play, enfim, let the boys and girls play. Verdade. E por um olho, né, e ficar de olho, né, você não faz uma besteira agora. E por outro, já tem uma preocupação do governo atual, que é pulsante, que é essa questão da discriminação que pode vir por conta da inteligência artificial nessa fórmula matemática, né, sempre utilizando algum base, uma base de dados, né, como fonte, e essa base de dados ela contém em si aí distorções, né? Sim, então
Então tem que ver sempre uma interpretação aí que, né, não é fácil, né? Mas que bom que, né, pelo menos existe uma política clara aí, pelo menos não intervencionista, né? Eu acho que tudo que é corrida para não, vamos regular. Eu sou um cara que eu sempre gosto de lighter regulations num primeiro momento, para depois você entender, né, como está sendo utilizado, para depois você ir regulando, né? Porque é muito difícil, né, regular uma tecnologia tão disruptiva dessa. E você pode ter uma regulamentação e o próximo ano mudou totalmente a tecnologia. E como já sabemos, o governo, a tendência do governo é atuar muito devagar. Então, acho que realmente não tem como regular tudo que está acontecendo. Eu acho que nos Estados Unidos aqui também, acho que tem uma dificuldade grande até dos congressistas hoje em dia entender como funcionam essas novas tecnologias. Acho que até fizeram uma oitiva aí de alguns CEOs famosos, né, de Big Techs nos Estados Unidos. Parece que ficou claro lá, o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo, né? O que está acontecendo. Como que tem sido o posicionamento das Big Techs ou das empresas de tecnologia em geral sobre essas posturas, né, do governo americano? Tem sido bem aceitas ou não? Eles têm tido uma discordância do posicionamento do governo americano hoje? Bom, já no fato do governo americano não legislar especificamente sobre as novas tecnologias que estão saindo, a comunidade de negócios está feliz, né? Mas eu acredito que na hora do governo impulsionar umas regras assim mais restritas, é claro que vai ter um grande debate. Surgem esses grandes debates, são de verdade. E também, Liz, eu acho que igual, né, mudando um pouquinho de assunto, mas assim, da mesma forma que aqui no Brasil, os Estados Unidos obviamente passou pela pandemia, né, teve uma grande liquidez no mercado, né, o governo né, ajudou a dar uma liquidez muito grande ao mercado e um entendimento que agora também o mercado de venture nos Estados Unidos, ele também não passa pelo melhor ano deles, né? E vocês como escritório, né, e também como profissionais, o que vocês têm feito aí para surfar esse mar que não tá para pescador? Eu acho que sim, como na minha opinião, todo tempo difícil leva a algo bom. Eu vejo a vida desse jeito e esse ano não foi diferente. Eu acho que no começo do ano se teve uma grande apertada pelos VCs, ainda segue tendo, mas vendo essa perspectiva, nós no escritório começamos a ver nosso business plan, né? Porque eu acho que todos os escritórios que têm bastante foco na área de tech VC, os anos da pandemia era só fazer deal. Os deals entravam. Entravam e a gente fazia sem pensar em nosso business plan. Este ano a gente conseguiu respirar um pouco, de repente, inclusive, tirar as férias, porque não tiramos nos últimos anos. Né? Respirar e pensar em nosso business plan. E o que a gente viu? Eu foco mais na diversificação, né, em voltar a enfocar nas outras áreas que a gente trabalha. A gente também se aproveitou de algumas ondas que nos favoreciam. Primeiro, apesar de ter muitos Series A e B, C, deals grandes, o que houve sim eram follow-ons, ou seja, o investidor que já investiu durante os anos da pandemia quis manter a saúde e proteger o investimento dele, colocando mais dinheiro, geralmente através de SAFE. Então a gente viu muito SAFE, assim, sempre com mais direitos exigidos pelos investidores, os famosos side letters,
Eu observei que os side letters começaram desse tamanho no começo do ano e já a esta época eles pedem, sim, side letters de 10 páginas, quase, né? Então a gente viu essa tendência. Houve muito M&A enquanto as empresas que estavam desvalorizadas, porém que tinha uma propriedade intelectual interessante, eram compradas por outras empresas. Então a gente fez muito M&A. E a gente também recebeu muito cliente dos grandes escritórios, que de repente, 2 anos atrás, eles estavam com um bom orçamento, escreveram um cheque de $100 mil por advogado, não era nada. Agora o mundo mudou, né? E agora eles estão procurando um maior custo-benefício nos advogados. Então a gente recebeu vários clientes que estavam agora com mais olho no custo de advogado, procurando uma oferta de melhor custo-benefício. Ah, legal. Então, não foi só aqui no mercado brasileiro que as empresas têm procurado, então, por um melhor custo-benefício. Nos Estados Unidos tem acontecido isso também. Com certeza, em geral, mas especialmente com os nossos clientes que vêm da América Latina. Porque, de repente, o câmbio não está favorecendo. Essa foi uma dor que sempre teve, né? Sempre teve. Eu lembro bem ainda quando eu tava lá, assim, ele mexe, cara, não, mas deixa eu mandar no horário ali, como se diz, competitivo e tal, mas o cara sempre olhando, né? Eu lembro dos brasileiros, não, isso daqui, vezes 3, né? Eu não tava nem 5, né, galera? Vezes 4. Ele, mas isso aqui tá fora do que eu tava esperado. Escritório americano, né? E vocês ainda têm vocês sofrem um pouco disso, né? Acho que dessa questão do câmbio, né? Ou não? Hoje em dia o cliente ele não coloca mais o câmbio como um problema para vocês, ou não? Ou coloca? Às vezes coloca, mas como eu já sei o valor que a gente oferece frente aos nossos concorrentes, eu falo, infelizmente, a gente faz de tudo realmente para fazer nosso trabalho o mais eficiente possível. Por exemplo, aproveitando de ferramentas de inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, né, para cobrar o menos possível ao cliente. Sempre margem, a gente é empresa, é negócio, mas nós, a maioria dos meus sócios vieram de grandes escritórios e a gente veio para formar a PAG. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar com essa faixa de cliente. Então a gente faz de tudo para fazer um trabalho eficiente. E se o cliente não entende isso, eles, sim, eu acho que fica muito forte dizer, mas às vezes eles vão trabalhar com os nossos concorrentes e aí eles voltam porque eles veem que, infelizmente, o honorário do advogado nos Estados Unidos é muito caro. A gente faz de tudo para manter o custo-benefício bom, porém é muito caro. E eu acho que entre nossos concorrentes, o que nós cobramos é muito razoável. Então eu não tenho problema em falar isso para o cliente. Claro. Isso é verdade, né? As questões dos honorários dos Estados Unidos para quem quer empreender é sempre uma questão a ser levada. Tem que colocar no BP de expansão internacional, né? O executivo tem que fazer esse papel, né? Não pode ignorar esse custo, mas eu acho que o advogado muito bem utilizado, ele é uma força, né, propulsora. Que ainda tem aqui no Brasil aquelas coisas, né? O advogado, você vai colocar problema no meu negócio. Não, isso daí já foi superado. Acho que quem tem essa impressão ainda é porque, enfim, tá andando com os advogados errados, não sei. Com certeza. Eu sempre vou indicar a solução mais eficiente para o cliente, porque eu vejo, o que me interessa é criar confiança e uma relação a longo prazo. Não adianta eu cobrar muito dinheiro para o cliente e depois
ele ficar sabendo que eu exagerei, ou que eu indiquei uma solução que não era o mais eficiente. Por exemplo, outro dia um cliente veio e falou, eu quero fazer uma série A, isso acontece direto, uma série A, mais ou menos $1 milhão. Conversei com ele, entendi a situação, falei, por que você não faz um save? Uma série A custa 15 vezes mais do que um safe em termos de honorário de advogado, porque é uma documentação, como você sabe, mas é detalhada, é 5 contratos em vez de um contrato curto. O safe é muito barato em termos de honorário de advogado. E eu falei isso para ele. Acabei poupando ele nessa conversa, né? Mínimo $20 mil, né, de honorário. E tem que ser assim. E se o advogado propõe uma solução muito complicada, então o cliente deve conversar com outros advogados. Deve pensar 2 vezes. Exatamente. Liz, acho que estamos chegando aqui no final aqui da nossa entrevista, do nosso episódio de hoje. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Falando aqui de 2024, o que você espera para 2024? Bom, eu sempre sou otimista, mas eu acho que é um otimismo com base. Eu não espero que a gente chegue aos níveis de investimento que houve durante a pandemia, isso é quase que impossível. Porém, eu acho que o mercado está se acostumando com the new normal, que cada ano tem um new normal. Cada ano tem um new normal. E tem liquidez. Eu acho que investimento vai seguir, porém, com os valuations mais realistas, que eu acho que é uma coisa bom quando estamos falando da sustentabilidade do mercado de venture capital, a estabilidade do mercado de venture capital. A gente tem levantado bastante fundos de VC, eles estão demorando muito mais para serem levantados, mas ainda tem interesse. E ainda tem liquidez. E tem o dinheiro que foi levantado durante a pandemia, que tem que investir ainda. Então, nós estamos muito ocupados agora. Tenho que agradecer. E eu acho que a previsão para o próximo ano é com certeza um ano melhor do que 2023, que até não foi tão ruim. Não. Nem direi que foi ruim. E eu acho que a gente vai, espero que a gente vai acompanhando um crescimento sustentável daqui para frente no mercado de VC na região. Tá. Bom, excelente, espero que se for assim, tá ótimo para mim. Mas que bom, obrigado pelas suas palavras. Pela você, Sérgio, realmente foi um prazer. Não, muito feliz da gente estar aqui conversando, batendo esse papo, que 8, 7 anos depois da gente, enfim, começar a nossa jornada e ela se encontrou. O tempo passa rápido, né? Bem rápido, mais rápido que a gente vai. Mas você tá igual. Não, você tá mais nova. Obrigada. Não, o tempo a gente esconde bem, né? Maquiagem que a Luísa passa. Faz um filtro aí. Faz um filtro. Obrigado, Luísa. Pessoal, e não se esqueçam, curtam a gente nas redes sociais, por favor, tá bom? Qualquer cantinho na tela que funciona. Obrigado, até mais. Obrigado mesmo. E até o próximo episódio. Teremos mais de Liz aí, no futuro. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigada, Seixas. Foi ótimo.